De Tempos em Tempos é o nome que eu e essa minha amiga Lilian pensamos para falar um pouco mais sobre o tema do envelhecimento, desse bate-papo intergeracional que a gente vai fazer aqui com você hoje. Essa é a Lilian Cogan, minha amiga, pedagoga, formada em análise bioenergética, biossíntese e até algumas outras formações com foco corporal. Ela também é escritora e é essa pessoa linda, incrível, maravilhosa e perfeita para esse quadro, porque é sobre isso que a gente quer falar, sobre as nossas diferenças de geração, sobre como a gente encara a nossa maturidade e como a gente lida ao longo do tempo com essa nossa feminilidade na sociedade de hoje. É isso, Lilian? É isso. Eu tô te olhando, Carol, eu tô lembrando aqui já para falar desse espaço geracional, você pequenininha chegando nas festas do meu filho em casa. Ai, meu Deus, ela já vai começar me envergonhando. E rodando. E ela dizia assim, eu adoro ir lá, porque lá tem espaço para eu ficar rodando, e todos os seus filmes, você ficava rodando. Tava sempre rodando, bonitinha, igualzinha. Eu acho que eu continuo gostando de rodar. A gente tá sempre rodando, né? A gente roda pra cá, roda pra lá. O importante é rodar, né? O importante é circular, isso, né? É isso. É A poder gente vai brincando, mas no fundo é isso, né? Eu tava vindo pra cá pensando, quando que a gente percebe que o que mudou? Né? Porque às vezes você não percebe naquele momento e as coisas vão acontecendo e a roda vai emperrando. E a gente, quando era pequena, quando era moça, tinha 15, 16, 17 anos, a gente brincava assim, quem que você levaria para uma ilha deserta se você fosse ficar lá 10 dias, 15 dias? E a gente, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, e todo mundo respondia que era a paixão do momento das telas, do cinema, né? E aí eu vinha vindo aqui pensando, bom, mas hoje eu acho que a primeira coisa que eu não podia esquecer era o meu remédio da tireoide. Aí eu pensei, tá vendo? É aí que começa, de fato, realmente, eu acho que essa é a marca do envelhecimento. Tem algo que é maior que a gente. É lógico que você pode dizer, bom, mas um problema de tireoide pode acontecer há 30 anos atrás, pode, mas a preocupação do que você vai fazer com isto que você tem que cuidar, ela fica mais aguda, fica mais presente. Bom, e eu agora cada vez mais me aproximando de uma etapa que é a pré-menopausa. E isso parece tão assustador, né, Lilian? Porque eu nem pensava sobre esse assunto antes, né? Sim. Tava com filhos pequenos, movimentada por esse primeiro processo da maternidade, de estar ativa com eles, desse cuidado. E agora que eles já estão maiores e eu tô podendo olhar um pouco mais para mim, isso começa a virar uma questão. Sim. Né? Algo que você já passou, mas deve ter refletido bastante sobre isso. Eu tenho uma também. amiga que diz assim, depois de tudo que a gente pesquisa, depois de tudo que, graças a Deus, está sendo falado, escancarado, está no megafone, expectorado para todo mundo poder ouvir, que não ouve quem não quer. Porque lá para trás, acho que na minha infância, duas coisas não eram faladas, que eram tabus. Menstruação, você dizia, menina, você vai ficar incomodada. Né? Quer dizer, o menino marca o rito de passagem dele num gozo, e a mulher marca no incômodo. Já começa aí, né? Bom, você sabe que quando eu fiquei menstruada, eu contei discretamente para minha mãe, e aí a gente foi visitar os meus avós, e quando eu abri a porta, todo mundo começou a me dar parabéns. E eu fiquei olhando assim. Que vergonha. Eu fiquei olhando, eu fiquei vermelha, assim, roxa de vergonha. Porque eu não... Exato, eu me senti tão exposta, assim, porque eles estavam praticamente comemorando que eu tinha virado mocinha e eu tava tipo... bárbaro, né? Exato, e eu fiquei, assim,
Depois, né, nos bastidores, eu e minha mãe, a gente teve um arranca-rabo que eu falei assim, você tá doida, né? Quem deixou você me expor desse jeito? Quantos anos você tinha? Eu já tinha 14 anos. Eu também fiquei mais tarde, com 15, né? Porque tem meninas com 12, 13 anos. Né? E talvez até por você ter sido mais velha e já ter um entendimento maior, deu mais né? vergonha. Deu mais vergonha ainda, meu Deus. A família inteira. E a mesma coisa acontece com a menopausa, a gente fica um pouco inibida. Eu tenho uma amiga que eu acompanhei muito de perto, porque ela ficou antes na menopausa, e foi uma menopausa bem precoce, e ela ficava lotada de bolinha, de suor. E ela falava, imagina eu sair com um homem assim... Como é que faz? Porque vem de repente. E uma outra amiga disse, olha, eu vou te definir o que é a menopausa. Eu morri de rir, porque a gente fica lendo coisas tão técnicas e tão profundas. Ela falou, você acorda de manhã e cai com a cara no chão. Porque, na verdade, o que acontece é que você se reconhece muito próximo à mudança. Você olha e fala, mas ontem eu era outra pessoa. E você consegue ver isso. E a gente realmente tem que estar preparada. E eu ainda não podia também usar hormônio. Não sei nem se eu usaria. Tá. Eu tenho uma questão com isso, mas eu não podia por conta da minha mãe, que teve um câncer de mama muito jovem. Ela faleceu muito jovem. Então, pega muito no físico. E uma coisa que eu acho que poucas pessoas entendem, e é de lascar, é a oscilação de humor. Porque você olha uma criança na rua, você começa a chorar, você briga com alguém, você não entende, porque a gente também tem consciência que não entende. E aí, no outro dia, um filho meu falou, mas eu acho que só você passa por isso, porque a mãe de todos os meus filhos, dos meus amigos, desculpa, todas estão ótimas. Eu falei, bom, eles devem achar a mesma coisa de mim, você não está lá no banheiro chorando com elas. E mais, quem faz reposição hormonal tem um plus de energia. A coisa estabiliza, você fica à deriva. E é muito difícil, porque os homens têm muita dificuldade de entender. Entra uma questão também hormonal, sexual. Né? Então, eu falo, é um menu degustação sem fim. Menopausa, desculpa te desencorajar. Tá super, eu tô tão animada. Agora acho que eu tô aliviada, tô preparada para chegar lá. Você sabe que você me mandou um vídeo que me fez ficar bastante reflexiva. Era alguém falando sobre esse processo e contava de um lugar onde estava entendendo que a transformação, né, tinha essa oscilação de humor, mas que a vivência era como se fosse não uma tristeza, uma depressão, era como se fosse uma melancolia. Sim. Eu gostei desse vídeo porque é uma despedida de uma fase, né? A gente tem talvez mais clareza tem pouca clareza das passagens de uma fase a outra, né? Tanto é que eu tô falando aqui pra você, eu demorei um tempão pra entender quando que acabou minha adolescência. Que bom! É um bom sinal. Né? Eu acho que a gente não é exatamente muito bem definido e eu sinto até hoje que tem essa criança interior, que eu acho que é um outro assunto que a gente também precisa entrar, porque tem um lado, né, que a gente pode cultivar ao longo da vida e que independe da fase que a gente está passando, né? Alegria, né? Mas eu acho que a gente se mistura entre a passagem da adolescência, da fase adulta, né? Vai ganhando essa maturidade. E a menopausa, ela é um marco, né? Então eu achei muito bonito essa forma de expressar a melancolia como o fim de uma fase. Porque é como se eu tivesse se despedindo da mulher ou de algumas... partes de você que é fato, vai ficar para trás, né? E a gente tem medo do mistério, né? Tem medo do que a gente não conhece, do que é indefinido, do que não é familiar. Aliás, fazer mudanças na vida é difícil por causa disso. Mas sabe, Carol, você está falando, eu estou aqui pensando nas tribos dos nativos norte-americanos, elas têm a tenda da lua, então todas vão juntas.
todas menstruam juntas. O nosso olhar fechado e pequeno acha que é uma punição, não é. É um momento como o harém. As pessoas entendem o harém de um outro jeito. Também é um lugar das mulheres onde o homem não entra. A palavra harém significa isso, o homem não entra. Então, a tenda da lua, você sangra sem absorvente, sem nada para a terra. Porque é um sangue da vida, não é o sangue das guerras, que nutre a Mãe Terra. E a gente foi perdendo contato com tudo isso. Por isso que a gente não sabe mais o tempo. Faz muito sentido o que você está falando, porque, de fato, quando aqui fecha, elas dizem, aqui abre. A sabedoria tem que vir para fora. E o que a gente vai fazendo? Não permitindo que isso aconteça. O nosso ritmo na cidade, né? As nossas responsabilidades também ao longo do tempo, da vida adulta. Acho que eu também tenho o lado do ser mulher hoje em dia, né? Que é um outro lugar também na sociedade. O quanto a gente... E que é uma conquista, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente ainda tem que navegar e aprender a entender todas as nossas facetas dentro da... Muita coisa junto aconteceu pra gente em pouco tempo, né? Porque a mulher foi para o mercado de trabalho, ela ficou possível de se dar conta. E aí eu falo, pô, gente, mas que sacanagem, né? A gente vive até 90 bem e continua parando na menopausa entre 40 e 50 anos. Caramba, isso aí tinha que ter um ajuste. E eu acho que é essa dificuldade que a gente tem, né? De poder... Inclusive, Carol, vou te falar uma coisa, eu estou lembrando de um namorado que eu tive logo depois. Eu entrei tardiamente, entrei com quase 56, o que para mim foi maravilhoso. Uau! Né? Quero! Aí, ó. Então, aí, ó. E eu contei para ele, falei, deixa eu te contar, eu tô na menopausa, eu tenho uns flashes, eu não tinha de ficar com bolinha, mas eu ficava vermelha. Sim. Eu ficava envergonhada de ficar vermelha. Eu abri o jogo. E sabe que para ele foi tão... Não fazia a menor diferença, estava na minha cabeça isso. E vou te falar, Carol, nunca me atrapalhou sexualmente. Nunca. Ai, você sabe que essa é uma dúvida que eu tenho? Não, eu posso contar uma coisa que um médico me disse, ele se intitula feminólogo, um ginecologista, ele falou, Lilian, esse tesão pela vida, essa coisa que a gente fala que a libido termina, pergunta para essa mesma mulher que não tem libido se ela quer ir para Paris. Ela está ligada a muitas, às vezes é até uma desculpa, que graças a Deus a pessoa pode dar para dizer, ai, que bom, não preciso transar com aquela pessoa. A libido, ela não tá só associada às questões sexuais, né, Lilian? Eu acho que... Não, acho que você sabe melhor do que eu. Não, estou dizendo do ponto de vista mesmo da psicologia, né? Sim, essa pulsão de vida, ela não é só sexual, né? Ela também encontra os prazeres em outras coisas, né? Satisfação mental, satisfação em viagens, satisfação nas relações, principalmente de amizades também, né? Não é só essa pulsão sexual, mas quando a gente se abre para o mundo, a gente também pode estar conectado pode fazer essa ligação, né? Ou não, tá na nossa cabeça. Então, Carol, estar aberta é isso que faz a gente poder ficar... Você me perguntou, mas como é que é ficar tão bem, tão cheio de energia, jovem? Eu acho que é curiosidade, Carol. E primeiro, assim, eu adoro o ser humano. Eu também. Então, eu adoro o ser humano. Eu adoro. Sabe, eu tô em qualquer lugar, eu tô conversando, tá na mesa do lado, eu tô falando, eu adoro. E eu tenho uma curiosidade, assim, eu quero poder fazer tantas coisas. Eu acho que isso é o tesão da vida. Que não tem a ver com as dificuldades que sim, cada um do seu jeito vai passar na menopausa. E vai passar. E vai passar também, porque passa, viu? Passa. Em algum momento passa. Tem esse auge, né? Esse momento que dá os primeiros sintomas. Os primeiros 10 anos. Não, os primeiros Ai, meu Deus, 10 anos. Os primeiros 2 anos
Eu acho que os primeiros 2 anos são mais difíceis, porque é uma dança totalmente descompassada. E quando você acha que tá tudo bem, de repente você começa a chorar porque teu filho não ligou. Cara, que loucura, né? Pois é, gente. Mas todo mundo chega, né? Eu acho que essa coisa do tempo, até legal o nome, né? Que a gente estava conversando sobre de tempos em tempos, porque em algum momento talvez a gente queira congelar o tempo em algumas passagens. Outras a gente até quer dar um forward, né? Sim, vai pra frente. Vai logo, passa logo essa fase. É que a gente tá muito bem, Carol. A gente vai ficando, você vê a mulherada de 70 anos. A minha avó, eu tenho um irmão que fala uma coisa muito engraçada. Você pega a fotografia de família e você vê minha avó sentada, você não sabe se ela tem 40, 50, 60 ou 70. É o mesmo cabelo, aquela mesma roupinha. A gente não precisa ficar fazendo bolinho com o netinho na cozinha. A gente quer viajar, a gente quer fazer um monte de coisa junto com eles. E aí que a gente acha que vem a sacanagem, falar, pô, mas não podia ter ajeitado isso aí, não, né? Joga para mais 20 anos para frente, Bom, né? mas é nítido que com o avanço da tecnologia, da nossa ciência, da biotecnia, etc e tal, a expectativa de vida aumentou, né, Lilian? E a gente consegue viver com mais qualidade se a gente tem... um pouco de autocuidado hoje em dia. Sim, não é gratuito, né? Não, eu acho não que... é. E os sustos vêm e a gente vai ter que aprender a lidar com sustos, porque acontece uma série de coisas no ponto de vista físico mesmo. Físico é sintoma mesmo. Sim. E tem que aprender a lidar com várias limitações que a vida também te coloca. E tem que ir. Tem que andar. Tem que andar, né? Mas todo mundo chega lá. O tempo passa e todo mundo chega, né? Até por isso eu acho tão gostosa essa conversa com você, Lilian. Ah, eu adorei também. Porque a gente consegue, eu acho que essa experiência... É muito bom, né? A gente poder muito transmitir essa experiência, contar uma para outra, fazer essa troca hoje onde a gente ficar, por exemplo, para mim é delicioso ter... Olha que delícia, né? A gente poder ter isso... E eu adoro estar com todas as idades, adoro, mas eu acho que o jovem, ele está sempre te trazendo uma possibilidade, é gostoso. Agora, para você estar com o jovem, você tem que ser interessante, né? E no mínimo estimulante, porque o tempo não para, né? Para o pessoal mais jovem, realmente o tempo não para. Gente, ela tá me chamando de jovem, ai, adoro! Ai, já ganhei o dia. Obrigada, Lilian, você é demais. A gente vai ter que fazer mais conversas aqui. Vambora. Porque, gente, tem tanta coisa na minha cabeça, nem cabe mais nesse vídeo que já tem que acabar. Vambora. Obrigada, gente. Obrigada. Volta sempre, Lilian. Sim, com certeza. Aguarde mais cenas dos próximos capítulos que vai ter mais. E se vocês querem conhecer um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa, não deixem de segui-la no @LilianKogan com K. Obrigada, Carol. Foi uma delícia. Vamos fazer mais e obrigada a todos vocês.